Então, naquela mesmo dia à noite, quando eu fui dormir, eu fiz o que meu sobrinho falou. Que ele me explicava que eu tinha que pedir apenas para Jesus, que Jesus só era suficiente. E que não precisava eu olhar a imagem, não precisava eu olhar a foto, que Jesus era onipresente, onisciente, né? Que Jesus estava ouvindo tudo. Então, naquela noite, o que eu fiz? Em vez de eu fazer tudo o que eu fazia, rezar várias rezas repetidas, eu quero deixar claro aqui que eu não tô ofendendo nenhuma religião, não tô ofendendo as pessoas católicas, mas eu tenho que explicar meu testemunho, tenho que dar meu testemunho por completo, né? Então eu não fiz como eu fazia todas as noites, rezava aquele tanto de reza, pedia. Naquele dia eu apenas pedi para Jesus. Eu comecei a dizer, Jesus, esse Jesus que meu sobrinho Carmilton falou. Muda a minha história, muda a minha vida. E a partir daquele dia eu comecei a orar só para Jesus. Só orar para Jesus, orar para Jesus e falando tudo que eu passava, né? Mas ainda assim, né, é claro, eu continuava sofrendo, eu continuava com a depressão, eu continuava pensando em tirar minha vida, planejando algumas formas de tirar minha própria vida. Mas assim, eu entendi que a partir do momento que eu abri o coração para o Senhor e comecei a orar e comecei a pedir, me mostra o caminho verdadeiro, o Senhor achou liberdade, legalidade, né, para a glória de Deus, para entrar na minha vida. Então, eu ainda sofri muito tempo aí. A última semana antes de eu me converter, gente, foi a semana mais difícil da minha vida, aonde o espírito da morte mais me rondou, aonde eu planejei várias formas de tirar minha própria vida ali naquela zona rural, naquela roça ali no campo onde eu morava, né? Planejei várias formas, imaginei várias formas de acabar com aquele sofrimento, acabar com tudo aquilo, acabar com aquela dor, acabar com aquele vazio que eu sentia. Então, ali numa daquelas semanas, eu fui pra casa da minha avó ainda era viva, e fiquei ali na casa da minha avó. E eu me lembro que quando eu cheguei na minha casa, estava minha mãe e meu pai assistindo a televisão num canal de crente. Né? Era mundial, Igreja Mundial do Poder de Deus, do apóstolo Valdemiro Santiago. E eu odiava crente. E meu pai tem a família dele que mora na Lagoa Preta. A família do meu pai, a maioria quase é crente, são servos de Deus. E eu tinha uma raiva quando eu ia pra feira, que eles começavam a falar de Jesus, aqueles crentes, eu nunca gostei, gente. Eu vou ser sincera, eu odiava crente, não gostava. Então, quando eu chego da casa da minha avó, que eu abro a porta, entro na minha casa, tá meu pai e minha mãe sentados assistindo a televisão num programa de crente. Ai, não prestou, não. Aí eu chamei atenção, falei, o que é isso aí, mãe? Minha mãe disse assim pra mim, ô minha filha, eu tô assistindo aqui porque a sua irmã, que mora em São Paulo, ela tá lá indo nessa igreja, ela tá lá nessa igreja mais Carmilton, né, minha irmã Helena. Ela tá lá nessa igreja e ela falou que vai, e essa igreja passa na televisão. Então eu liguei aqui pra me ver se eu via ela na televisão, mas aqui eu já não gostei. E eu me lembro que o apóstolo Valdemiro, pregava, né, com aquele chapéuzão de cowboy. Eu olhei e ainda falei assim, que bestajada. Na igreja católica, a gente nem pode rezar com boné. E esse besta aí, com esse chapéuzão, disse que é pastor. Entrei pro meu quarto, fechei a porta e fiquei lá com raiva. Ou seja, né, não era eu, já era o espírito da morte, já era o demônio, sem querer que eu conhecesse a verdade que libertava, né. Fechei a porta, fiquei ali com raiva. Neste momento que eu cheguei na casa da minha avó, acho que eram umas 5 horas da tarde. Gente, eu fiquei no quarto até as meia-noite. Quando meu pai e minha mãe foi dormir, ele se levantou, foi dormir. E eu chateada, nem saí do quarto, porque eu não queria ouvir o que estava passando naquela televisão. Odiava crente. E ali eu saí, né? Por volta, eu creio que já era meia-noite e meia, eu saí do quarto. Quando eu saí do quarto, eu me lembro que eu liguei a TV. Assisti outras coisas. E quando eu liguei, estava no canal do Valdemiro Santiago, da Igreja Mundial do Poder de Deus. E quando eu liguei que estava ali naquele canal, gente, eu não ia assistir. Mas isso aqui é muito forte, muito importante. Quando eu liguei ali, o apóstolo Valdemiro Santiago estava ali, naquela televisão. Só que ele não estava numa reunião, ele não estava em culto. É como se ele estivesse ao vivo. E ali, né, como se tivesse um estúdio ao vivo. Quando eu liguei, ele falava bem assim. Acabou de ligar a TV aí, uma moça. Quando ele falou assim, eu parei pra ver, né? Acabou de ligar a TV aí uma moça. Que o espírito da morte tá rondando essa moça. Falei, meu Deus, nem nunca tinha ouvido falar no espírito da morte. E ali ele falava assim, essa moça tem pai, tem mãe, tem irmãos. Essa moça tem moto.
E essa moça tem um trabalho, ela recebe, ela é remunerada, tem um trabalho num lugar que nem era para ter trabalho. Então, eu tava falando da minha vida, gente, porque, glória a Deus, eu tinha pai, tinha mãe, tinha os irmãos, tinha uma moto que o meu irmão me deu, e eu tinha um trabalho nessa zona rural, na prefeitura. Então, assim, tudo o que Valdemir falou ali, eu tinha. E ali ele falava assim, mesmo essa moça tendo tudo, ela sente um vazio, porque ela não tem Deus. Ali, naquele momento, eu fiquei, meu Deus, tá falando comigo. Como eu estava contando, então, quando o apóstolo Valdemir Santiago começou a falar, né, que essa moça tinha tudo, tinha pai, tinha mãe, tinha tudo, mas que o espírito da morte rondava essa moça, que essa moça estava pensando em tirar a tua própria vida. Falei, é eu? Tudo que ele falou é eu. Deus está usando este homem para falar comigo. E ali ele disse assim, mas Deus vai repreender agora esse espírito da morte. Aonde você estiver aí, se ajoelha em frente a essa televisão. E eu me lembro, gente, naquela madrugada, só eu e Deus naquela sala. Eu não sei nem como que eu me caí de joelhos em frente à TV. E ali ele falava assim, ora neste momento, entregando a sua vida para Jesus. E ali ele fez a oração. E ali, naquele momento, ele fez a oração e eu falei, Senhor, Jesus, eu entrego a minha vida para o Senhor, perdoe-me pelos meus pecados, escreva meu nome no livro da vida. E eu orei sozinha depois, né, no mesmo momento ali, depois que ele acabou de orar, uma oração que eu nem sabia, né, o significado, mas eu disse assim, Jesus, se você existe mesmo, e se você tirar de mim essa tristeza que eu sinto no meu coração, se o Senhor me dá fôlego de vida, Jesus, eu prometo que nunca sairei dos teus caminhos. E que a partir de hoje eu serei crente. E ali, gente, eu me lembro que foi no dia 12 de novembro de 2012. Jesus entrou na minha casa. Jesus entrou na minha vida. Jesus entrou na minha sala e mudou a minha história. Gente, a partir daquele dia, aquela televisão com a palavra de Deus na Igreja Mundial era meu alimento. Era de noite, era de dia, era o dia todo. Eu sentia paz, eu sentia alegria, porque eu chorava todos os dias, mesmo sem ninguém ver. E a partir daquele dia eu não chorei mais, não tive mais tristeza. Eu gostava de ouvir funk, gostava de usar roupa curta, gostava de fumar. A partir daquele dia, o próprio Espírito Santo começou a tirar de mim o desejo de fumar, começou a tirar de mim o desejo de fumar, não, né? O desejo de fumar eu vou contar depois, testemunha aí. Começou a tirar de mim o desejo de ouvir músicas mundâneas. Quando eu ia ouvir funk, ouvir música mundânea, era como se eu sentisse algo dentro de mim dizendo, agora você não pode mais se alimentar disso aí, dessas músicas mundâneas. E ali eu comecei a ouvir só louvor naquela televisão. Deus começou a mudar minhas vestes. Gente, foi algo assim lindo, porque naquela época, até hoje, né, não tem, lá onde minha mãe mora, não tem igreja evangélica, então não tinha um pastor para me discipular. Eu fui discipulada pelo próprio Espírito Santo, gente. E ali eu comecei a ser feliz, comecei a ter alegria. Fiz um propósito que a partir do 1º de janeiro de 2013 não fumaria mais.